Glórias a Deus. Você já deu uma boa olhada para mim hoje? No meu look? Não tem nada a ver. De repente você nem tinha prestado atenção antes disso. Mas depois, de repente, você olhou assim e criou uma opinião a respeito. E a tua opinião te dá, fala mais a respeito de você do que de mim. Porque a tua opinião é tua e eu sou eu. Desculpa, eu não quero ser agressivo, mas é só para chamar a atenção. Porque a tua opinião, ela revela mais a respeito de ti, do que você pensa, do que você acredita, do teu modo de viver, do que do meu. Sabe o que eu acho? Tá bom. Estou protegido do frio. Estou agasalhado. Essa é a minha opinião. De repente alguém falou assim, mas não está combinando. Eu estou ligando. Oh, eterno Deus. Sabe, tem hora que a nossa opinião é o nosso maior obstáculo para viver os grandes milagres. Tem hora que a nossa opinião é o maior impedimento para vivermos coisas sobrenaturais. Mas eu quero ler um texto. Eu ministrei essa palavra há 14 dias atrás, na live. Mas eu quero ministrar, o meu coração queima desde aquele dia por causa dessa palavra. Eu nem sei o que eu vou pregar amanhã. Mas tudo bem, foi a mesma coisa há 15 dias atrás. 1 hora antes de eu entrar na live, ainda não sabia o que ia pregar. Oh, eterno Deus. Livro de Mateus, capítulo 13, do verso 44. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo que está recheado de parábolas. Só tem parábolas e explicações delas. Aqui tem muitas parábolas que falam do reino. Começa falando a parábola do semeador. Depois tem a parábola do joio e do trigo. A parábola do grão de mostarda. A parábola do fermento. A parábola do joio e do trigo é explicada. Aí Jesus Cristo contando 3 parábolas seguidas assim, ó. E uma está ligada à outra. Porque entre uma e outra ele coloca uma palavra. Igualmente. Semelhante, ou seja, igual à anterior, essa também. E o que me chama a atenção é que falam de 3 aspectos diferentes do reino. E que eu ainda não tinha me atentado para isso. E talvez você também não. E diz assim, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é semelhante a o quê? Guarde essa informação. Achando-o, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Pronto, acabou a parábola. Outro sim, ou seja, da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. O reino dos céus é semelhante a quê? E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Acabou a parábola. No verso 47 vai dizer, igualmente, ele falou, semelhante às outras parábolas, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante a quê? Guarda essa informação. A qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia,
puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhe os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Entenda uma coisa. Na primeira parábola ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Na segunda ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que procura boas pérolas. E na terceira ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante ao que então? A tudo isso. Em épocas diferentes. Em dispensações diferentes. Então nós temos aqui pelo menos 3 dispensações do reino dos céus. Na primeira, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem não é caçador de tesouro. Ele não estava procurando tesouro. Ele, casualmente, passando por um campo, encontrou um tesouro que estava escondido. Mas, ao que aparenta, não estava tão bem escondido assim. E ele foi lá, deixou do jeito que estava, escondeu novamente, foi lá e adquiriu aquele campo. Então esse aqui é o reino dos céus. É difícil de encontrar? Não. Mas onde é que eu encontro? Como que eu encontro? Eu posso encontrá-lo? É por isso que eu falei a respeito de opinião. Opinião, todo mundo tem uma. Certo? Eu me lembro de tempos atrás, passava na televisão, se eu não me engano, era da propaganda da TV Cultura, que dizia assim, opinião, você pode ter uma. Depois a pessoa muda de lugar, fala, você pode mudar de opinião. E depois ele se junta a um grupo de pessoas e diz, você pode compartilhar a sua opinião com outras pessoas. Você só não pode não ter opinião. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que há 21 anos atrás eu tinha uma opinião a respeito de igreja, de Bíblia, de crente, de Deus, do céu, do inferno. E essas opiniões que eu tinha me impediam de encontrar com o reino. Estava na minha frente. Eita Deus! Estava na minha cara. Estava do meu lado. Estava em todos os lados. Mas a minha opinião me impedia de ver, de reconhecer, de dar o valor devido. Por causa da minha opinião, muitas vezes eu desprezei o reino de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, por causa da minha opinião. Porque a minha opinião, ela fala muito mais a respeito de mim e de você, do que propriamente daquilo da qual nós temos as nossas opiniões. E por causa das nossas opiniões, eu digo para você, eu mudei de opinião. E eu venho mudando de opinião constantemente. Porque a gente muda de opinião à medida que a gente passa a conhecer uma pessoa, uma circunstância, sei lá. Porque nós temos opiniões sobre tudo. Não é verdade? O problema é quando nós temos uma opinião daquilo que não conhecemos e nos recusamos a conhecer. Temos opinião sobre tudo. E muitas vezes opinião que nós compartilhamos com outras pessoas que conhecem tanto quanto nós, ou seja, nada, mas temos. Nós temos opiniões a respeito de política, religião, futebol, tudo.
Bíblia, céu, inferno, nós temos opinião sobre tudo. E muitas dessas opiniões que nós temos, ela é baseada no que nós ouvimos. Sabe por quê? Porque não conhecemos. Existem pessoas das quais nós nem gostamos e nunca nem sequer conversamos com elas. Sabe por quê? Porque alguém que você conhece falou alguma coisa a respeito. Ou alguém que você nem conhece também. Porque hoje é muito fácil, né? As redes sociais muito ativas. Tem gente que tem opinião a respeito de mim e nunca me viu pessoalmente. Para você? Tem gente que tem opiniões a respeito do reino de Deus e nunca experimentou. Tem gente que tem opinião a respeito de igreja, de evangelho e nunca entrou dentro. Mas tem opinião. Sabe por quê? Porque alguém falou alguma coisa. Porque foi ventilado nos noticiários, na mídia. Porque tem gente que anuncia o reino de Deus de uma forma diferente dos outros, com a qual você não concorda, com a qual eu não concordo, e porque eu não concordo e a minha opinião é essa, então pronto, não me serve. Tem gente que não vai na igreja por causa de gente, você acredita? O reino está ali, ó, e ele despreza. Está na frente dele, não está escondido. Eu ouvi um certo pregador, nem lembro mais quem, mas eu ouvi vários deles dizendo assim: Deus não escondeu o reino de nós, Ele escondeu para nós. Então está escondido, mas não está escondido de nós, está escondido para nós. Para quem? Para aquele que se interessa, para aquele que quer. E muitas vezes, acidentalmente, nós conhecemos o reino de Deus. Acidentalmente. Sabe por que eu digo acidentalmente? Porque não era nem intenção nossa. Eu nunca tive intenção de ser crente, para você ter uma ideia. Nunca. Eu nunca quis ser crente. Eu nunca quis ir na igreja de crente. Eu nunca quis participar de cultos de crente. Eu nunca gostei deles. Isso era a minha opinião. Não me faz falta, não me acrescenta em nada. São um bando disso, um bando daquilo. E por causa da minha opinião, eu fui privado de ter na minha vida e de estar no reino de Deus. Então, Jesus Cristo falando, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Está escondidinho, está guardado, está protegido. Um homem vai lá e encontra. Mas acontece que quando ele olhou, foi: isso aqui é um tesouro precioso. E para tê-lo de forma legítima, porque o reino de Deus não se rouba. Não dá para tomar posse dele se não for de forma legítima. E só tem um jeito, é por meio de Cristo. Mas principalmente, eu preciso entender uma coisa: que aquilo que eu dou valor, na verdade, perto do reino de Deus não vale nada. Mas você já prestou atenção que às vezes os crentes dizem assim: eu deixei tudo pelo reino de Deus. Que tudo? Se tudo que eu tinha era nada, se comparado com o reino de Deus. Aí eu me lembro, com todo o respeito, daquelas reportagens que passam nos noticiários de acidentes, catástrofes, calamidades, enchentes, inundações. Aí aparece alguém que vivia naquele lugar muito pobre e não tinha nada. Ele fala: eu perdi tudo. Tudo. Não era nada, mas era tudo. Então, a Bíblia não diz que era um homem rico. Não diz que ele tinha muitas coisas. Mas ele falou: tudo que eu tenho eu abro mão para poder ter o reino de Deus. Mas muitas vezes nós não abrimos mão da nossa opinião.
não abrimos mão da nossa estupidez, não abrimos mãos dos nossos valores, daquilo que nós consideramos importantes, aquilo que nós consideramos precioso, aquilo que para nós é tudo, que na verdade, se comparado com o reino de Deus, é nada. Mas é tudo. Mas eu quero adiantar aqui, porque senão não vai dar tempo. Isso aqui é palavra para mais de hora. Mas ele diz, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Outro sim, da mesma forma, semelhantemente, o reino de Deus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Primeiro, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Mas agora não. Agora ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que procura tesouros. Sabe por quê? Porque enquanto você despreza, enquanto você ignora, enquanto você tem a tua opinião, Deus ainda está nos procurando. Deus ainda está buscando por mim, por ti. Ele está desejando. Mas como encontrar alguma coisa que se recusa a ser encontrado? Quando se trata de um objeto, ele está lá naquele lugar. Mas quando se trata do ser humano, que corre de um lado para o outro, que não tem sossego, que não quer ser encontrado, e muitas vezes até é encontrado, mas rejeita, despreza e não quer. Então ele está dizendo que, embora você não busque pelo reino, o reino busca por você. Embora muitas vezes você não busque por Cristo, Cristo está buscando por ti. Embora muitas vezes você não encontre Cristo, Cristo já te encontrou. Mas as tuas opiniões muitas vezes te afastam dele. Ele te encontra, te abraça. Porque o reino não está limitado à religião. O reino é muito mais do que isso. Mas a minha opinião, a minha religião, o meu credo, muitas vezes me impede de ser encontrado por Cristo. Isso é triste. Porque muitas vezes até é comum as pessoas debocharem, zombarem, desprezarem, menosprezarem. Se abre um bar, uma lanchonete, sei lá, um ponto de diversão, ninguém liga. Abre a igreja para você ver se os comentários não correm. Mais uma igreja? Eu não sei para que tanta igreja. Povo barulhento só porque não quer ouvir. Tem hora que nós exagera mesmo. Mas é para ver se você ouve. Além da alegria, muitas das vezes, que toma o nosso coração. O reino de Deus, ele está próximo. Ele está perto. Ele está dentro de ti. Uma parte dele, pelo menos. Às vezes eu fico escutando umas histórias de motorista de caminhão. Às vezes eu escuto uma outra. Aí o camarada fala, eu conheço todos os estados do Brasil. Será? Ele conhece algumas partes dos estados do Brasil. Quantos aqui nasceram no Paraná e vivem no Paraná desde que nasceu? Você conhece o Paraná? Eu diria, conheço, claro que eu conheço. Eu nasci no Paraná, sou paranaense. Mas não conheço todo o Paraná. Porque o Paraná é maior do que Paranavaí. Mas eu te pergunto, você conhece Paranavaí?
Conhece mesmo? Eu conheço algumas partes de Paranavaí, eu não conheço todo o Paranavaí. Mas eu tenho uma opinião sobre Paranavaí. Esse dia atrás eu estava vendo lá na previsão do tempo, no desenho das cidades, assim, no mapa. Rapaz, o território de Paranavaí vai até no Panema, lá em cima. Mas nós conhecemos a rua Getúlio Vargas, Manuel Ribas, a Souza Naves, Luther King, vai lá para Vila Operária. Conheço Paranavaí. É minha opinião, é tua opinião. Para você ver o quanto somos rasos. O quanto nós não conhecemos e achamos que sabemos de tudo. E esse é o problema. A tua, a minha opinião a respeito de Deus, do reino, do Evangelho de Cristo, dos crentes, das pregações, das ministrações, dos líderes, é muito pequena. Mas por causa dessa tão pequena opinião que temos, se torna um grande obstáculo. Mas eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor pela tua vida, porque hoje você está aqui. De repente nem queria estar. De repente nem queria estar. Eu louvo a Deus por você que está assistindo esta ministração. Mas de repente você nem queria estar. Mas igual aquele homem que se deparou com um tesouro que estava escondido. Falou, opa, isso aqui é um tesouro. Mas de repente você se depara com esse mesmo tesouro e despreza. Mas ainda assim, o reino do céu te persegue. Você vai andando na rua, de repente uma igreja. Você está no teu trabalho, de repente o teu colega é crente. Você está cortando o teu cabelo, de repente chega alguém falando de Jesus Cristo, ou o cabeleireiro é crente. Né, Milton? Você está olhando nos teus stories, os teus status, e aparece lá um versículo bíblico, uma passagem bíblica, uma pregação bíblica. Aí é a tua vez. Ou você reconhece como um tesouro e se apodera dele, ou despreza, vira as costas. Mas o reino de Deus ainda busca por você. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que procura boas pérolas. Você o desprezou, mas ele não desprezou você. Você desprezou a Cristo, você desprezou o Evangelho, você desprezou ministrações, mas Jesus Cristo ainda não desistiu de você. Ele nunca vai desistir de você. Ele vai buscar por ti o tempo todo. Ele vai fazer de tudo para te atrair para Ele. Ele vai te dar livramento, proteção. Ele vai te dar abraços que você nem vai perceber. Ele vai fazer de tudo para te ver sorrir. Mas muitas vezes você vai dizer, é sorte. É porque eu sou sabido. É porque eu trabalhei muito. É porque eu sou dedicado. É porque eu sou estudioso. Mas o reino de Deus está te perseguindo. Não perseguindo num sentido mau, ele está buscando por ti. Mas nós conseguimos evitá-lo. Mas daí vem a outra parte, ele diz, mas o reino dos céus também é semelhante. Verso 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanham toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia. E assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aí ele diz, outro sim, da mesma maneira, o reino dos céus também é semelhante a uma rede que é lançada no mar. E aquelas redes de arrasto, que vem trazendo tudo, e puxa para a praia.
Você já ouviu aquele ditado, caiu na rede é peixe? Nem tudo que cai na rede é peixe. Porque essa rede, ela vem arrastando tudo. E ele diz, na consumação dos séculos. Então, por muitos e muitos anos, o reino dos céus está na tua frente, na tua cara, pertinho de ti. Está tão perto que até o teu interior anseia por ele e você não percebe. Sabe aquele vazio? Que você não sabe o que é? É o teu eu, o teu espírito, dizendo, eu preciso do reino. Eu preciso encontrar com ele, eu preciso que ele esteja em mim, eu preciso estar nele, porque você faz parte do reino. Mas a minha opinião e a tua opinião muitas vezes nos deixa fora dele, nos lança para fora. A minha opinião, a tua opinião muitas vezes é um grande problema. E tem hora que, vamos voltar aqui no negócio da opinião, tem hora que nós nos importamos tanto com a opinião dos outros, mas a opinião dos outros não nos afeta. Só nos afeta se nós preocuparmos mais com ela. Agora a minha opinião me afeta. A minha opinião a respeito de ti me afeta. A minha opinião a respeito de ti me prejudica. A minha opinião a respeito do reino, a respeito da igreja, a respeito de Cristo, a respeito do líder, a respeito do evangelho, a respeito de dízimo, a respeito de oferta, me prejudica. A opinião dos outros não, a minha sim. Então deixe de ser prejudicado pela tua opinião. Não tenha vergonha de mudar de opinião. Não tenha vergonha. Porque só não muda de opinião. Vou deixar 3 pontinhos aqui. Você põe o que você quiser. Porque eu mudo de opinião. Oh, glória. A minha opinião, ela muda à medida que eu conheço. A respeito de alguém. A respeito de um assunto. A respeito de alguma coisa. A minha opinião muda em relação a ela. Porque a minha opinião afeta a mim. Mas tem hora que você está mais preocupado com a opinião dos outros. E a opinião dos outros é a opinião dos outros. Mas a tua opinião a respeito da opinião dele está prejudicando você. Opa, acabando meu horário. Então o reino dos céus também é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e traz para a praia todo tipo de peixe. Ou seja, todo tipo de gente. Os que encontraram o reino se depararam com ele e abraçou, mas também traz para fora aqueles que estavam diante do reino e o desprezou, o rejeitou, menosprezou, falou: o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei é mais importante que isso aí. Esses crentes são tudo quadrado, antiquados, são bestas, se vestem mal, têm mau gosto. Oh, Deus! Mas a tua opinião só faz mal para você. A opinião que eu tenho a respeito de mim é o que importa. Mas vai chegar uma hora que essa rede vai trazer todo mundo para a praia. Aqueles que encontraram o reino, foram encontrados por ele, deram valor, deram importância para o cesto. Os que desprezaram por causa da sua opinião, por causa daquilo que ele crê, daquilo que ele pensa, dos valores que ele traz consigo, olha lá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então o que é o reino dos céus? É difícil eu falar para você do reino dos céus em tão pouco tempo. Faz 20 anos que eu sou ministrado, faz 21 anos que eu sou crente, faz 21 anos que eu ouço, faz 21 anos que eu recebo, faz 21 anos que eu busco e ainda não sei te explicar. Porque eu não sei muita coisa.
Eu só sei que foi a melhor coisa que eu encontrei na minha vida. E por causa disso eu deixei tudo que eu tinha, que não era nada, por aquilo que é tudo para mim. E às vezes nós reduzimos o reino dos céus ao céu, simplesmente. Mas eu digo para você, o Paraná é maior que Paranavaí. O Brasil é maior do que o Paraná. Mas a América Latina é maior do que o Brasil. Mas a Terra é maior do que a América Latina. Tem estrelas que são maiores do que o céu, do que a Terra. Tem estrelas que são maiores do que o Sol, e o Sol é maior do que a Terra. E existe uma galáxia que está tudo dentro, e tem outras galáxias maiores do que essa. Para dizer a verdade, existem milhões de galáxias. E a tua opinião está fazendo esse estrago na tua vida. E a tua opinião está impedindo você de viver do reino de Deus. Tem certeza que você quer continuar com a tua opinião? Tem certeza que você quer continuar batendo na mesma tecla? Porque você tem uma opinião a respeito de religião, a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito dos crentes, porque alguém que você nem sabe quem também não gosta e propagou isso e expandiu isso, e nós vemos isso nas reportagens, nós vemos isso nos noticiários, nós vemos isso nas redes sociais. Muitas das vezes você não gosta de um pregador. Mas eu digo para você, o reino de Deus é muito maior do que o pregador. Às vezes você não gosta de um ministério que fala de Cristo. Um ministério, tem certeza que você vai abrir mão do reino por causa de uma placa, por causa de um pregador? Sendo que ele não é nada se comparado ao reino. Você está abrindo a mão do tesouro maior por causa da tua opinião, tua miserável opinião, desgraçada opinião, o teu ponto de vista, que é insignificante. Estou sendo agressivo? Talvez. Mas é o reino do céu com violência batendo na tua porta, dizendo: oi, acorda. Existem coisas maiores do que você, maiores do que os teus problemas, maiores que as suas dores. Por causa das tuas dores você criou uma opinião, por causa de alguém que te feriu. Você agora criou uma opinião a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da igreja, a respeito dos céus. Tem certeza que você quer continuar com essa tua opinião? Porque a tua opinião pode te impedir, no dia que essa grande rede vier, para recolher todos a um lugar só, para dar destino para eles.